Bom dia a todos e a todas. Eu acho que, antes de cumprimentar, aliás, vou cumprimentar aqui o presidente, as duas bancadas de situação de oposição, as pessoas que estão assistindo em casa, e como o meu curto a parte do Roberto, e é um tema que me choca, Roberto, e eu preciso concluir o meu pensamento, porque quantas Marias, quantas Julianas a gente vai perder ainda em nossa cidade. E eu gostaria aqui de acionar a responsabilidade da Câmara e a responsabilidade da atual gestão, porque o mandato é continuado, Morada Nova não deixou de existir. Se existe uma dívida da gestão passada, se questionado ou não, a dívida é do município, mas essas pessoas não podem ser culpadas, não podem ser penalizadas. E são 9 meses e a gente precisa mostrar ação perante a essas situações. Então, a gente pede aqui ao procurador do município, ao procurador da Câmara, que eles tomem uma posição ou um mandato de segurança para levantar quantos exames ainda tem presos na mão dessa empresa e para que a gente possa, o mais brevemente, se ainda tivermos tempos para isso, para entregar aos verdadeiros donos. Porque muitas Marias já se foram. Eu lembro, quando eu entrei no meu primeiro mandato também, e aí a gente tinha um número de mais de 160 biópsias jogadas no lixo. E também chegamos à Câmara Municipal com notícias de pacientes que chegaram a óbito por más administração. E eu não quero mais ver esse cenário, em hipótese alguma, sendo notícia na vida de várias pessoas. Vou iniciar agora a minha fala. Primeiramente, não vou fugir do tema, porque um dos temas mais procurados por mim esse dia foi a questão da saúde. A saúde do nosso município. Bem como disse numa parte a vereadora Jane, são muitos clamores, são muitas mensagens. E a gente precisa estar atento, ser essa porta para com as pessoas, e também estarmos aqui procurando soluções, porque é de fato e é direito, e é um serviço público, que é a saúde dos nossos munícipes. E foi assunto da última sessão, porque a sessão passada a gente não pôde estar aqui, porque estávamos, eu, vereadora Jane, vereadora Gleide, vereadora Rosemary, participando de um evento da UVB, mas foi assunto dessa Câmara, foi assunto das redes sociais, as filas e mais filas das medicações do nosso município. Pessoas precisando dormir na fila. E mesmo durante a sessão, que foi uma sessão extensa que terminou muito tarde, mas muitas pessoas estavam aqui, com a ficha 200, 300, aguardando para ir receber, e a gente ainda aguardava que essas pessoas que estivessem recebido essa senha tivesse o mínimo de atendimento quando chegasse a sua vez, porque ela já tinha dormido, já tinha passado o dia todinho, mas, infelizmente, o desfecho da maioria está aqui no meu celular, as mensagens. Eu precisei dormir, eu precisei ser atendida 3, 4 horas da tarde, mas, infelizmente, quando chegou a minha vez, não tinha a minha medicação e eu precisei voltar para casa. Outras relatam a situação dos pacientes que são diabéticos e que precisam usar a insulina, que é um medicamento que é de extrema necessidade de um paciente diabético. Eu não sei se é tipo 1 ou tipo 2, eu, na memória aqui não está, não consultei, porque tem uma que é medicamentosa e a outra é de insulina, mas que foi reduzido. Existe um protocolo onde o médico passa a quantitativo de doses de insulina para o paciente, e os pacientes, quando vão receber na farmácia, foi diminuído a quantidade de insulina entregue para o paciente, mesmo sendo o que está prescrito
pelo médico e pela orientação que ele deve tomar. Sem contar que eles estão reclamando também da própria agulha que está sendo fornecida, que não é uma agulha é uma agulha que nunca foi distribuída antes, que é imprópria para a aplicação de insulina, que é um procedimento diário que ele precisa fazer. Sem contar que no protocolo ainda existem os picos de insulina, que muitos deles têm aquele aparelho para verificar a sua insulina, que em determinado pico ele precisa aumentar a sua dose por outra orientação médica. E que está sendo diminuída a quantidade, mesmo com a prescrição médica, pondo em risco o tratamento e a vida desses pacientes, que são totalmente dependentes. Nós temos também, como hoje, aqui eu recebi umas fotos da situação, eu sei que fralda geriátrica já foi muito cobrado nessa casa, passaram meses sem o atendimento, sem entregar uma fralda geriátrica, e agora com a qualidade da fralda geriátrica também está se comparando às cestas básicas que estão chegando lá na ação social. As fraldas geriátricas que estão chegando na farmácia, precisa, muitas vezes, a paciente me mostrou, colocando, não vou passar porque passa as partes íntimas da paciente, mas precisa colocar 2 fraldas, porque a fralda se rasga ao pegar. Aí eu lhe pergunto, quanto custou uma fralda para o município? Quanto custou do bolso do povo? Esse é o tratamento humanizado que a gente busca? Isso é algum diferencial para as pessoas que estão procurando? Então, eu repudio a forma como o dinheiro público está sendo gasto, desses materiais que estão chegando até a gente, porque é desumano. É desumano. Você dá uma parte? Pois não, Raquel. Vereador. Sobre a questão da saúde, estive conversando com o secretário de Saúde em relação às entregas dos medicamentos, para que ele notificasse os fornecedores, para que os fornecedores aumentassem essas entregas, e nas entregas ali do medicamento, pedia a ele que agilizasse a questão dos idosos, né, das crianças, colocasse tendas para que as pessoas não ficassem no sol, colocasse cadeira também. Então, assim, eu não gosto muito de trazer à memória o passado, gosto de resolver as questões, né? E ele foi muito solícito, né, a nos atender, e a questão também das cestas básicas, notificar, né, a empresa que está fornecendo. Às vezes, esses fatos não chegam nem a prefeita ficar sabendo, mas, assim, é importante, como o Cláudio Maroca falou, a fala aqui, para que as coisas não venham a acontecer dessa forma. Então, a intenção aqui é buscar meios, né, e a gente vai batalhar para que essas coisas não aconteçam mais. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador. Vossa Excelência está na sua primeira sessão, e como já tinha sido tema também da minha fala, essas situações recorrentes do nosso município, eu também até parabenizei sobre a descentralização dos exames laboratoriais e dei uma sugestão que pudesse descentralizar também a entrega desses medicamentos, para que a gente pudesse diminuir a quantidade de pessoas, de filas, por exemplo, pegar esses distritos maiores como Aruaru, Roldão, dentre outros, ou postos que têm uma maior quantidade de pessoas, para que ele pudesse fazer isso, né? E sobre a questão das cestas, nós também tivemos esse cuidado e esse zelo de ir à secretaria antes de trazer algo aqui. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Eu tenho 2 minutos e eu queria ver se a bancada ainda tem algum tempo. Tem a minha. A Cleide pode ceder seu tempo também, né? E, então, assim, a gente teve esse cuidado e esse zelo de trazer até aqui, de ter conversado com o executivo antes,
de ter cobrado uma explicação para as pessoas, porque também não adianta a gente de chegar aqui e só expor problemas, a gente quer que resolva. A gente quer que as pessoas realmente tenham um serviço de qualidade. Pois não, vereadora Gleide. Nessa sua primeira fala, vereadora, eu queria uma parte. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pelos temas, sempre temas muito sensíveis, principalmente quando se trata de saúde. E quando eu coloquei aquele projeto de lei sobre a questão da transparência na questão da medicação, o intuito era esse, justamente amenizar essas filas, para que as pessoas ficassem sabendo, de fato, quais eram as medicações que estavam sendo fornecidas na farmácia, né? Mas, infelizmente, está aqui, até o projeto hoje está aqui para ser vetado parte dele. Mas o objetivo era esse, fazer com que as pessoas que estão nas comunidades, principalmente as mais distantes, tivessem a informação, mandar sua mensagem, recebesse, para poder não estar dormindo, como Vossa Excelência colocou, ou madrugando em filas, né? Então, a gente fica triste por parte do projeto ser vetado pela gestão municipal. Quando Vossa Excelência coloca a questão da fralda geriátrica, a gente também recebeu muitas ligações, muitas mensagens, inclusive, se tem um cadastro desses pacientes que estão acamados, é para se ter todas as informações do paciente. Uma pessoa relatou que uma senhora, digamos, que usa XG, né, XGG, recebeu da saúde uma fralda geriátrica P. Aí, quer dizer, como é que uma pessoa que é forte, que é gordinha, tem condição de usar uma fralda P, né? Além da questão da qualidade que Vossa Excelência colocou, também tem que ser respeitado também a questão do tamanho, porque o que adianta dar se não vai ser útil para a pessoa, né? Tem que se revisar a questão dos cadastros, se não tem fazer, para que possa ser entregue tanto a medicação, como esses produtos que são necessários, fralda geriátrica, etc., de forma coerente para a pessoa que recebe. Obrigada, vereadora. Eu agradeço pela parte. Vereadora Gleide, seu projeto já está aí, que não foi aprovado, né, vai ser vetado, parte dele vai ser vetado, mas o que eu posso lhe dizer, vereadora Gleide, que parte do seu projeto foi vetado. E o meu requerimento, que está com mais de 90 dias que eu solicitei, pedindo a relação de medicamentos, que existe a lei de informação de dados que nos resguarda sobre a informação e que foi solicitada, e até hoje a Câmara Municipal não recebeu sequer resposta do requerimento, solicitando a relação de medicamentos que estavam chegando e o balancete de medicamentos, que a gente só busca soluções quando você só conhece os dois lados, escutando os dois lados, para você chegar no consenso e a gente procurar medidas. Enquanto tiver só reclamação, a gente vai estar aqui pedindo para resolver sem muita clareza. Então, a transparência deve acontecer. Eu gostaria, ainda continuando sobre saúde, que também é uma das demandas que mais chega, eu acho que por conta de eu estar tão próxima a essa pasta e gostar da pasta, sobre a situação dos RNs, os recém-nascidos do nosso município. Hoje, o vereador Roberto faz parte do quadro do Hospital Regional. Oi. Os RNs do nosso município, hoje, eles estão descobertos sobre a questão da pediatra, porque uma está sem de licença de remuneração e a outra se encontra de licença maternidade, que pode perdurar por 6 meses. Enquanto isso, as crianças recém-nascidas, que são necessárias dessa avaliação por lei, que tem a sua imunidade, diferente da imunidade de um adulto, ela precisa ser avaliada do básico. E elas estão descobertas. Em outro período, como gosto também de falar, eu sempre gostei de falar no passado, porque faz parte do meu presente e vai fazer parte do meu futuro. Mas que nós vivemos na gestão passada uma licença maternidade e que foi substituída por outras pessoas, por outra médica, pela necessidade e a essencialidade. E a gente cobra aqui ao secretário de saúde, ao líder de governo, que a gente busque o retorno, ao Roberto, que faz parte do quadro, que busque o retorno, a substituição da pediatra para dar assistência, até porque o nosso hospital ele é materno-infantil. Ele tem essa referência.
E a gente não pode deixar descoberto. É nosso dever. É dever da administração honrar, pelo menos com o básico. E é diante desse básico que a gente também recebe da população uma cobrança recorrente sobre o endocrinologista no nosso hospital, sobre a necessidade desse acompanhamento de pessoas que não conseguem controlar a sua diabetes apenas com o médico do PSF, ela precisa ser acompanhada com um especialista, que é um especialista difícil, que a policlínica sozinha não consegue atender a nossa demanda, que nós sempre tivemos esse serviço, e que a gente pede aqui ao Executivo, que ele lute novamente para repor o que nós tínhamos. A gente está pedindo nada de novo, a gente está pedindo que ele mantenha o que Morada Nova já teve. Mas, diante da necessidade das pessoas que buscam a gente, Nenê, principalmente voltada à saúde, a gente tem necessidade de aumentar, e eu sempre defendi, e sempre bati aqui nessa Câmara, que nós temos capacidade não só de oferecer o que nós tínhamos e mantermos, mas de ampliar os nossos serviços. Como nós necessitamos de um urologista, já nós estamos vivendo Outubro Rosa. Estamos vivendo Outubro Rosa. Mas já nós temos o Novembro. Quantas pessoas nos procuram precisando de tratamento ou de cirurgia para uma próstata, e a dificuldade que elas têm, no mínimo, do diagnóstico, para serem encaminhadas. Então, a gente, além de ter o básico, a gente também precisa equipar com a nossa estrutura, que eu volto a repetir. Eu fico triste. Eu fui visitar uma paciente na UPA, juntamente com a vereadora Rosimeire. E, coincidentemente, eu tinha ido, a um dia anterior, visitar uma pessoa lá no hospital regional. E eu vi a quantidade de leitos lá ainda, que estavam desocupados no hospital regional. Enquanto eu vi, lá na UPA, pessoas sendo colocadas na sala de medicação, esperando uma vaga para o regional. Eu digo, vem cá, a realidade não está batendo. Porque a realidade da demanda existe. E por que essas vagas não estão sendo ofertadas? Aí eu cobro a utilização dessas vagas para desafogar a UPA. Porque lá eu vi. Pede uma parte, vereadora, que eu estou precisando. Daí eu não consigo mímica, não. Pede uma parte, por favor. Obrigada pela parte, vereadora. Não, que a gente ouvia muito aqui, exatamente, tudo tem que se falar no passado, né, porque para existir o presente hoje, né, se falava muito, era muita reclamação da saúde, e hoje nós já estamos com 9 meses e a gente ainda não viu nada de diferente, nem o que a gente tinha, exatamente o endócrino, um dos melhores que nós tínhamos, que é um rapaz decente, um médico bom, que hoje está atendendo aqui particular, e tem pessoas que não têm condições de pagar uma consulta dessa, porque são pessoas, hoje nós temos muitas mulheres com tireoide que precisa, além das pessoas que têm diabetes, né? E, assim, eu acho que você conhecia muito bem a situação lá do Hospital Regional, que você disse que lá nós tínhamos 2 equipes, que hoje só temos uma. Não, vereadora, vou cortar o seu à parte, porque em uma das visitas, que até eu estava em visita com outros vereadores, a gente presenciou esses leitos desocupados na enfermaria, que é justamente na parte onde fica a internação clínica, não a parte cirúrgica da maternidade, e que, segundo a enfermeira que estava responsável pelo posto, que não estavam utilizando aqueles leitos por falta de pessoal,
porque as equipes tinham sido diminuídas porque não dava de conta aquele trabalho excedente, porque se colocasse pessoas naqueles leitos, iam precisar de pessoas para trabalharem, e, infelizmente, não estava lotada no plantão. Pronto. Enquanto isso, as pessoas estavam na UPA, aguardando ser transferidas para o regional. Tá certo. Você entrou no meu tempo agora. Pronto, vereadora? E, diante desses fatos, eu gostaria também de atentar, porque não é só... Vereadora Gleide, me ajude, qual é o mês do autismo? Abril. 2 de abril, Claudinho também sabe bem disso. Dia 2 de abril. Não é só no mês de abril que a gente faz campanha, que a gente levanta bandeira. E essa semana também, as nossas redes sociais, o nosso telefone particular, foi palco de famílias nos procurando pelo inchaço e pela falta de atendimento no Seram, nos atendimentos de multiprofissionais que essas crianças precisam de atendimento. E diz que a fila está inchada como nunca. Pois não, vereadora? Segundo momento, você pode sim pedir a parte. Vereadora Raquel, obrigada aí pela segunda parte, né, da sua fala. Inclusive, eu postei nas minhas redes sociais, porque eu fui marcada, quando um pai atípico aqui de Morada Nova, ele faz o relato que participou, o presidente Macés, da nossa audiência pública, que foi promovido dia 29 de abril de 2025. Inclusive, ele participou juntamente com diversos pais, tinha vereadores aqui, e tinha muitos representantes das secretarias, tanto da educação, da saúde, da assistência social, né? E viram todas as demandas que foram levantadas. E ele colocava no vídeo a questão da demanda crescente que está no Seram. Foi apresentado aqui que tinha uma demanda em torno de 600 pessoas a serem acompanhadas. E, segundo a informação que ele colocou, é que tem agora em torno de 800, ou seja, de abril para cá, um acréscimo em torno de 200 pessoas para atendimento. Inclusive, eu fiz até um requerimento, vereadora, pedindo à Secretaria de Saúde, por meio do Seram, que nos envie o quantitativo, né, de pessoas que estão esperando por atendimento, por especialidades junto ao Seram. A gente precisa saber quantas crianças precisam de TO, precisa de fono, precisa de psicólogo. A gente sabe que uma criança que tem algum tipo de deficiência, ela precisa de uma equipe muito profissional, precisa de diversas especialidades. Mas eu queria só entender como está esse processo, porque, por mais que nós temos a PACA, por mais que nós temos a aquarela, a demanda ainda é muito grande. E o que a gente percebe é que, infelizmente, não foi aumentado o quadro de servidores, de profissionais para atender essas crianças. Então, assim, a minha fala é mais no sentido de corroborar com Vossa Excelência, que trouxe essa questão da fila realmente estar cada vez maior no Seram e que a gente precisa, sim, encontrar solução. Obrigado. E é diante dessas situações que nos remete à preocupação. E se existe cooperativa vinculada à Secretaria de Saúde para a contratação de médicos, de enfermeiros, de especialistas, de profissionais como fono, que a gente possa ver a possibilidade de aumentar essa contratação. Eu não sei se o nosso vereador Renato Maia Mourão ainda faz parte do Conselho de Saúde, mas leve essa demanda ao Conselho de Saúde, que eu sei que é um conselho ativo e que tem poder de deliberação, que a gente possa aumentar esses profissionais, sabendo nós que dificilmente uma criança que faz um tratamento, ela consiga realmente uma alta. Então, é um tratamento contínuo e que a gente precisa saber que novos casos são todo dia diagnosticados e que, diante não só dessas crianças, o EMUT também atende pessoas que passam por problemas de acidente, precisam de fisioterapia, os outros casos, uma pneumonia respiratória, dentre outros. E o que a gente vê são pessoas chegando até a gente dizendo que não estão conseguindo acessar o serviço. Não só as crianças especiais, mas a população comum. Então, a gente pede, e eu gostaria aqui na minha fala de solicitar aqui à presidência, que a gente possa atentar para esses problemas. Eu tenho aqui, vereador Ilmar, um abaixo-assinado, mudando de tema, do assentamento Bom Jesus Boágua, com mais de 90 assinaturas da comunidade, Rigoberto, põe aí. Eles estão vivendo um colapso
sobre a questão do abastecimento hídrico, de água, do serviço que é prestado pelo SAAI, e que está sendo suspenso há mais de 2 meses na comunidade. Que durante esses 2 meses, se tiver chegado água na casa deles 3 dias, foi muito. E aí está aqui, bem explícito e bem elaborado, dizendo que a população está com dificuldade de realizar serviços básicos, como higiene pessoal e doméstica, prejuízo para a saúde e bem-estar da população, comprometendo atividades escolares, comerciais e comunitárias, situação de insegurança em períodos de maior necessidade. Além da situação de... Porque, assim, como eles estão Vereadora, abastecidos... eu coloquei os 2 minutos já, viu? Obrigada. Além da situação vivida por eles, como eles eram atendidos pelo sistema, muitos deles não têm nem a cisterna para comprar uma água. Então, eles pedem aqui uma resposta, e eu não só recebi essa demanda, como eu conversando com o vereador Neném, aqui ele também está cheio de demandas sobre a questão de água, como a vereadora Rosimeire trouxe situações de água, vereadora Gleide, e os demais vereadores sabem bem disso. Eu venho aqui solicitar a presença do presidente do SAAI, para que ele possa vir à Câmara Municipal para tirar e ter... A gente convoca o presidente para que ele venha esclarecer certas situações vivenciadas pelo nosso município, para que a gente tenha entendimento e busque soluções. Então, quero aqui que o presidente coloque em pauta essa convocação ao presidente do SAAI. Desde já, agradeço a todos, que Deus nos abençoe e que tenhamos aí um excelente mês, que a gente ainda está no início do mês, né? Amém.